Sinalização. Hierarquia. Confira abaixo o que já aprendemos na última aula. O que já foi aprendido. Ordens e sinais dos agentes fiscalizadores e reguladores de trânsito. Prescrições resultantes da sinalização temporária que modifica o regime normal de utilização da via. Prescrições resultantes da sinalização de mensagem variável. Prescrições resultantes dos sinais luminosos. Prescrições resultantes dos sinais verticais. Prescrições resultantes das marcas rodoviárias. Nesta aula iremos aprender sinais de proibição, sinais de obrigação, sinais de prescrição específica, sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias, sinais de zona. E por último, na aula 5 iremos aprender sinais de indicação, sinais de informação, sinais de pré-sinalização, sinais de direção, sinais de confirmação, sinais de identificação de localidades, sinais complementares, painéis adicionais, sinais turístico-culturais. Sinais de proibição. Os sinais de proibição transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos. Exemplos. Colocação. Os sinais de proibição devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a proibição começa, com exceção dos sinais C11, C11B e C12, que podem ser colocados a uma distância conveniente do local onde a proibição é imposta. Indicação da proibição de transitar no sentido para o qual o sinal está orientado. Na via onde está este sinal podem circular veículos em sentido contrário. É uma via de sentido único. C2. Trânsito proibido. Indicação da proibição de transitar em ambos os sentidos. C3A. Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros, pesados e motociclos com carro. C3B. Trânsito proibido a automóveis pesados. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. C3C. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias. Indicação de um perigo diferente de qualquer dos indicados nos restantes sinais de perigo. C3D. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a T. Indicação de acesso interdito a automóveis de mercadorias com peso total superior ao indicado no sinal. C3 e trânsito proibido a motociclos simples. Indicação de acesso interdito a motociclos simples. C3F. Trânsito proibido a ciclomotores. Indicação de acesso interdito a ciclomotores e a quadriciclos ligeiros. C3G. Trânsito proibido a velocipedes. Indicação de acesso interdito a velocipedes. C3H. Trânsito proibido a veículos agrícolas. Indicação de acesso interdito a veículos agrícolas. C3I. Trânsito proibido a veículos de tração animal. Indicação de acesso interdito a veículos de tração animal. C3J. Trânsito proibido a carros de mão. Indicação de acesso interdito a carros conduzidos a mão. C3L. Trânsito proibido a peões. Indicação de proibição de trânsito de peões. C3M. Trânsito proibido a cavaleiros. Indicação de acesso interdito a cavaleiros. C3N. Trânsito proibido a veículos com reboque. Indicação de acesso interdito a veículos a motor com reboque. Que esta proibição pode restringir-se aos veículos cujo reboque tenha um peso total superior ao que se indicar, a cor branca, sobre o símbolo ou em painel adicional. C3U. Trânsito proibido a veículos com reboque de 2 ou mais eixos. Indicação de acesso interdito a veículos a motor com reboque de 2 ou mais eixos. Esta proibição pode restringir-se aos veículos cujo reboque tenha um peso total superior ao que se indicar, a cor branca, sobre o símbolo ou em painel adicional. C3P. Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas. Indicação de acesso interdito a veículos que procedam aos transporte de mercadorias perigosas para as quais é obrigatório a sinalização especial. C3Q. Trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. Indicação de acesso interdito a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade de produtos, indicada em painel adicional. C3R. Trânsito proibido a veículos transportando produtos suscetíveis de poluírem as águas. Indicação de acesso interdito a veículos transportando produtos suscetíveis de poluírem as águas.
Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos, indicam em painel adicional. C4A. Trânsito proibido a automóveis e motociclos. Indicação de acesso interdito a automóveis e motociclos. C4B. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque. Indicação de acesso interdito a automóveis de mercadorias, bem como a veículos a motor com reboque. C4C. Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tração animal. Indicação de acesso interdito a automóveis, a motociclos e a veículos de tração animal. C4D. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos de tração animal. Indicação de acesso interdito a todos os automóveis de mercadorias e a veículos de tração animal. C4I. Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que NAO sejam automóveis ou motociclos. Indicação de acesso interdito a peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos, bem como a veículos ou conjuntos de veículos insuscetíveis de atingirem patamar de velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor. C4F. Trânsito proibido a veículos de duas rodas. Indicação de acesso interdito a todos os veículos de duas rodas. C5. Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a T. Indicação de acesso interdito a veículos com peso por eixo superior ao indicado no sinal. C6. Trânsito proibido a veículos de peso total superior a T. Indicação de acesso interdito a veículos ou conjunto de veículos com peso total superior ao indicado no sinal. C7. Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a M. Indicação de acesso interdito a veículos cujo comprimento seja superior ao indicado no sinal. C8. Trânsito proibido a veículos de largura superior a M. Indicação de acesso interdito a veículos cuja largura seja superior à indicada no sinal. C9. Trânsito proibido a veículos de altura superior a M. Indicação de acesso interdito a veículos cuja altura total seja superior à indicada no sinal. C10. Proibição de transitar a menos de M do veículo precedente. Indicação da proibição de transitar a uma distância do veículo precedente inferior à indicada no sinal. C11. Proibição de virar à direita. Indicação da proibição de virar à direita na próxima intersecção. C11B. Proibição de virar à esquerda. Indicação da proibição de virar à esquerda na próxima intersecção. C12. Proibição de inversão do sentido de marcha. Indicação da proibição de efetuar a manobra de inversão do sentido de marcha. C13. Proibição de exceder a velocidade máxima de km/h. Indicação da proibição de circular a velocidade superior à indicada no sinal. C14. Proibição de ultrapassar. Indicação de que é proibida a ultrapassagem de outros veículos que não sejam velocípedes, ciclomotores de duas rodas ou motociclos de duas rodas sem carro lateral. C14B. Proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Indicação de que é proibida a ultrapassagem para todos os automóveis pesados. C14C. Proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Indicação de que é proibida a ultrapassagem para os motociclos e ciclomotores. C15. Estacionamento proibido. Indicação da proibição permanente de estacionar quaisquer veículos. C16. Paragem e estacionamento proibido. Indicação da proibição permanente de parar ou estacionar quaisquer veículos. C17. Proibição de sinais sonoros. Indicação da proibição de utilizar sinais sonoros. C18. Paragem obrigatória na alfândega. Indicação de que o condutor é obrigado a parar no posto alfandegário de que se aproxima. C19. Outras paragens obrigatórias. Indicação de outras paragens obrigatórias cujo motivo consta da inscrição no sinal. C20. Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha. Indicação do local a partir do qual cessam todas as proibições anteriormente impostas por sinalização aos condutores de veículos em marcha. C20B. Fim da limitação de velocidade. Indicação do local a partir do qual é permitido circular à velocidade superior à imposta pelo sinal C13. C20C. Fim da proibição de ultrapassar. Indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem imposta pelo sinal C14. C20D. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem para automóveis pesados imposta pelo sinal C14B. C20I. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Indicação do local a partir do qual deixa de ser proibida a ultrapassagem para os motociclos e ciclomotores imposta pelo sinal C14C. C21. Fim de paragem ou estacionamento proibidos. Indicação do local a partir do qual termina a proibição imposta pelos sinais C15 ou C16. C22. Fim da proibição de sinais sonoros. Indicação do local a partir do qual termina a proibição imposta pelo sinal C17. Sinais de obrigação. Os sinais de obrigação transmitem aos utentes a imposição de determinados
Comportamentos. Exemplos. Colocação. Os sinais de obrigação devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a obrigação começa, devendo ser repetidos depois de cada intersecção quando a obrigação continua a ser imposta, com exceção dos sinais D1, D2 e D4, que poderão ser colocados a uma distância conveniente do local onde a obrigação é imposta. Observações. Os sinais de obrigação são colocados na proximidade imediata do local onde a obrigação começa. Os sinais D1 e D1b, utilizados em vias de sentido único, em complemento dos sinais D1 e D1d, respectivamente, são colocados na via a que o condutor vai aceder. Os sinais D1c, D1 e D2 e D4 são colocados a uma distância conveniente do local onde a obrigação é imposta. D1a, sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. D1b, sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. D1c, sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. D1d, sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. D1i, sentido obrigatório. Indicação da obrigação de seguir no sentido indicado pela seta inscrita no sinal. D2a, sentidos obrigatórios possíveis. Indicação da obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal. D2b, sentidos obrigatórios possíveis. Indicação da obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal. D2c, sentidos obrigatórios possíveis. Indicação da obrigação de seguir por um dos sentidos indicados pelas setas inscritas no sinal. D3a, obrigação de contornar a placa ou obstáculo. Indicação da obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado na seta inscrita no sinal. D3b, obrigação de contornar a placa ou obstáculo. Indicação da obrigação de contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado na seta inscrita no sinal. D4, rotunda. Indicação da entrada numa rotunda, onde vigoram as regras de circulação próprias destas interseções. D5a, via obrigatória para automóveis de mercadorias. Indicação de obrigação para todos os automóveis de mercadorias que circularem pela via de trânsito a que se refere o sinal em inscrição do peso, em toneladas, em painel adicional, indica que a obrigação só se aplica quando o peso bruto do veículo ou conjunto de veículos for superior ao peso referido. D5b, via obrigatória para automóveis pesados. Indicação da obrigação para os automóveis pesados de circularem pela via de trânsito a que se refere o sinal. D5c, via obrigatória para motociclos. Indicação da obrigação para os motociclos de circularem pela via de trânsito a que se refere o sinal. D6, via reservada a veículos de transporte público. Indicação de que a via está reservada apenas à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros e automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia. D6a, via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Indicação de que a via de trânsito está reservada apenas à circulação de veículos que transportem duas ou mais pessoas incluindo o condutor. D7a, pista obrigatória para velocipedes. Indicação de obrigação de os velocipedes circularem pela pista que lhes é especialmente destinada. D7b, pista obrigatória para peões. Indicação de que os peões são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada. D7c, pista obrigatória para cavaleiros. Indicação de que os cavaleiros são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada. D7d, pista obrigatória para gado e manada. Indicação de que os condutores de gado em manada são obrigados a conduzi-lo por uma pista especialmente reservada para esse fim. D7i, pista obrigatória para peões e velocípedes. Indicação de que os peões, bem como os velocípedes, são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada, devendo para sinalizar esta pista, ser utilizado o sinal D7 e o D7F, consoante, e respectivamente, não exista ou exista separação entre as duas partes da pista destinadas ao trânsito de peões e ao de velocípedes. D7F, pista obrigatória para peões e velocípedes. Indicação de que os peões, bem como os velocípedes, são obrigados a utilizar uma pista que lhes é especialmente destinada, devendo para sinalizar esta pista, ser utilizado o sinal D7 e o D7F, consoante, e respectivamente, não exista ou exista separação entre as duas partes da pista destinadas ao trânsito de peões e ao de velocipedes. D8, obrigação de transitar à velocidade mínima de km/h. Indicação de que o condutor é obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no sinal. D9, obrigação de utilizar correntes de neve. Indicação de que os veículos só podem transitar quando tenham colocadas correntes de neve em duas rodas motoras. D10, obrigação de utilizar as luzes de cruzamento, médios, acesas. Indicação de que os veículos só podem transitar com os médios acesos. D11, fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. Indicação de que terminou a via obrigatória para automóveis de mercadorias. D11b, fim da via obrigatória para automóveis pesados. Indicação de que terminou a via obrigatória para automóveis pesados.
D11C, fim da via obrigatória para motociclos. Indicação de que terminou a via obrigatória para motociclos. D12, fim da via reservada a veículos de transporte público. Indicação de que terminou a via reservada à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros e automóveis de praça de letra A ou taxímetro, veículos prioritários e de polícia. D13A, fim da pista obrigatória para velocipedes. Indicação de que terminou a pista obrigatória para velocipedes. D13B, fim da pista obrigatória para peões. Indicação de que terminou a pista obrigatória para peões. D13C, fim da pista obrigatória para cavaleiros. Indicação de que terminou a pista obrigatória para cavaleiros. D13D, fim da pista obrigatória para gado em manada. Indicação de que terminou a pista obrigatória para gado em manada. D13I, fim da pista obrigatória para peões e velocipedes. Indicação de que terminou a pista obrigatória para peões e velocipedes. D14, fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de km/h. Indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D8. D15, fim da obrigação de utilizar correntes de neve. Indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D9. D16, fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento acesas. Indicação do local a partir do qual termina a obrigação imposta pelo sinal D10. D17, fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Sinais de prescrição específica. Os sinais de prescrição específica transmitem aos utentes a imposição ou proibição de determinados comportamentos e abrangem: seleção de vias, afetação de vias, sinais de zonas. Os sinais de seleção e de afetação de vias devem ter cor de fundo correspondente à rede viária em que estão colocados. Cores. À rede fundamental, constituída por itinerários principais, correspondem a cor verde. Às autoestrada ou vias equiparadas, qualquer que seja a rede em que integrem, corresponde a cor azul. As restantes vias públicas correspondem a cor branca. Seleção de vias. E 1. Destino sobre o itinerário. Indicação das vias de trânsito que devem ser utilizados pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal. Nota: este sinal apenas pode ser utilizado por cima da via, devendo a vertical definida pela ponta em relação à via que nele figurar estar centrada em relação à via de trânsito que afeta. E 2. Destinos de saída. Indicação do início de uma via de trânsito destinada aos veículos que vão utilizar uma saída. Nota: este sinal apenas pode ser utilizado por cima da berma, no início da via de saída. E 3. Sinal de seleção lateral. Indicação das vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal. Nota: este sinal só pode ser utilizado quando existam duas filas de trânsito no mesmo sentido. Sinais de afetação de vias. F1A. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via a que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. F1B. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. F1C. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. Zona. Os sinais de zona só podem ser utilizados dentro das localidades. Na parte inferior dos sinais de zona podem figurar informações úteis sobre as restrições, proibições ou obrigações a respeitar. O sinal de zona deve ser colocado em todos os acessos à área que se pretende ordenar, devendo todas as saídas, com exceção da zona de trânsito proibido, ser sinalizadas com o respectivo sinal de fim de zona, o qual pode ser posto do lado esquerdo da via. G1. Zona de estacionamento autorizado. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é autorizado. G2A. Zona de estacionamento proibido. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é proibido. G2B. Zona de estacionamento proibido. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é proibido. G3. Zona de paragem e estacionamento proibidos. Indicação de entrada numa zona em que a paragem e o estacionamento são proibidos. G4. Zona de velocidade limitada. Indicação de entrada numa zona em que a velocidade máxima é esta limitada à indicada no sinal. G5A. Zona de trânsito proibido.
Indicação de entrada numa zona em que o trânsito é proibido a todos ou apenas aos veículos representados no sinal. G5B, zona de trânsito proibido. Indicação de entrada numa zona em que o trânsito é proibido a todos ou apenas aos veículos representados no sinal. G5C, zona de emissões reduzidas, ZER. Indicação de entrada numa zona onde é proibido o trânsito de veículos cujas emissões são superiores a um nível definido em painel adicional. G6, fim de zona de estacionamento autorizado. Indicação de que terminou a zona em que o estacionamento era autorizado. G7, fim de zona de paragem e estacionamento. Proibidos, indicação de que terminou a zona em que a paragem e o estacionamento eram proibidos. G7B, fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Indicação de que terminou a zona em que a paragem e o estacionamento eram proibidos. G8, fim de zona de velocidade limitada. Indicação de que terminou a limitação de velocidade imposta pelo sinal G4. G9, fim de todas as proibições impostas na zona. Indicação de que terminaram todas as proibições anteriormente impostas na zona. G10, fim de zona de 30 km/h. Indicação de que terminou a zona 30 km/h. G11, fim de zona de emissões reduzidas, ZER. Indicação de que terminou a zona de emissões reduzidas. Keys Time. O sinal de formato triangular indica: A. Entroncamento com via com prioridade. B. Entroncamento com via sem prioridade. Para seguir em direção a um devo: A. Seguir em frente. B. Sinalizar e mudar progressivamente para a via de trânsito à minha direita. C. Sinalizar e mudar progressivamente para a via de trânsito à minha esquerda. Na via em que está colocado o sinal circular azul, a que automóveis é permitida a circulação? A. De transporte público de passageiros. B. Ligeiros e pesados de passageiros. C. Pesados de passageiros. Perante a sinalização, os ciclomotores: A. Não podem ultrapassar. B. Podem ultrapassar, desde que na metade direita da faixa de rodagem. C. Podem ultrapassar. Este sinal vertical significa: A. Fim da obrigação de utilizar correntes de neve. B. Fim da recomendação da utilização de correntes de neve. C. Estou obrigado a utilizar correntes de neve.
Este sinal determina que a. É obrigatório voltar à direita. B. O trânsito se faz num único sentido. C. Tenho que contornar a placa dando-lhe à minha esquerda. O sinal de proibição aplica-se a veículos: a. De peso por eixo inferior a 5,5 toneladas. B. De peso total inferior a 5,5 toneladas. C. De peso total superior a 5,5 toneladas. O sinal vertical proíbe o trânsito: a todos os automóveis pesados. B. Aos automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. C. Apenas aos automóveis pesados de mercadorias. Perante este sinal devo: a. Ceder passagem aos veículos sem motor que se apresentem pela direita. B. Circular com velocidade moderada e respeitar a regra de cedência de passagem. C. Utilizar os sinais sonoros na passagem de nível. A sinalização vertical de fundo branco indica-me trânsito proibido: a automóveis ligeiros. B. A automóveis pesados. C. A todos os automóveis. Para seguir em direção à A3, devo: a. Manter-me na via de trânsito em que circulo. B. Passar progressivamente para a via de trânsito mais à direita. C. Passar progressivamente para a via de trânsito mais à esquerda. O sinal vertical indica-me que a via pública passa a ter trânsito nos dois sentidos. B. Não tenho prioridade no próximo estreitamento da faixa de rodagem. C. O trânsito passa a fazer-se apenas num sentido.
sinal proíbe o trânsito. A qualquer automóvel com mais de 10 metros de comprimento. B. Só automóveis de mercadorias com mais de 10 metros de comprimento. C. Só automóveis de passageiros com mais de 10 metros de comprimento. Após o sinal é permitido: a. Estacionar em segunda fila. B. Estacionar na faixa de rodagem junto aos veículos brancos. C. Estacionar nos locais a esse fim destinados. Este sinal indica: a. Estacionamento proibido. B. Fim de proibição de parar ou estacionar. C. Fim de todas as proibições impostas por sinalização a veículos em marcha. Perante a sinalização: a. Não podem transitar automóveis ligeiros. B. Os acessos são condicionados. C. Sei que vou entrar numa autoestrada. A sinalização limita a velocidade: a. Máxima. B. Mínima. C. Recomendada. O sinal vertical indica-me trânsito proibido: a. Automóveis de mercadorias. B. Apenas automóveis ligeiros de mercadorias. C. Apenas automóveis pesados de mercadorias. O sinal de proibição não permite a circulação de: a. Automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. B. Qualquer veículo ligeiro. C. Todos os automóveis pesados.
Após o sinal vertical. A. Deve circular a mais de 50 km por hora. B. Deve circular à velocidade indicada. C. Não deve ultrapassar a velocidade indicada. Perante este sinal vertical podem circular a. Automóveis ligeiros e velocípedes. B. Motociclos simples e com carro lateral. C. Veículos de tração animal. O sinal vertical indica-me que vou entrar numa zona em que a paragem e o estacionamento são permitidos do lado direito da faixa de rodagem. B. A paragem e o estacionamento são proibidos. C. Apenas a paragem é permitida. Para ir para o carregado. A. Devo mudar para a via de trânsito central ou da direita. B. Devo mudar para a via de trânsito central. C. Posso manter-me na via de trânsito em que circulo. O sinal que se encontra na via pública. A. Proíbe o trânsito a todos os veículos pesados. B. Proíbe o trânsito a veículos que transportem mercadorias perigosas. C. Proíbe o trânsito apenas a veículos ligeiros que transportem mercadorias perigosas. Este sinal impõe limite. A. De velocidade. B. Máximo de altura dos veículos que podem passar nesse local. C. Mínimo de altura dos veículos que podem passar nesse local. Perante o sinal de proibição não posso. A. Fazer sinais de luz e utilizar os sinais sonoros. B. Fazer sinais de luzes. C. Utilizar os sinais sonoros.
Perante a sinalização existente, devo saber que na via de trânsito onde circulo, a. Devo circular a uma velocidade média de 60 km por hora. B. É obrigatório circular à velocidade mínima de 60 km por hora. C. Não devo circular a mais de 60 km por hora. Perante a sinalização devo a. Avançar sem ceder a passagem. B. Ceder a passagem e mudar de direção à esquerda. C. Ceder a passagem. Nesta situação, ao seguir em frente, devo optar a. Pela via de trânsito em que circulo. B. Pela via de trânsito mais à direita. C. Pela via de trânsito mais à esquerda. Este sinal indica-me que nesta zona a. Não posso estacionar, mas posso parar. B. Não posso parar nem estacionar. C. Posso circular nos dois sentidos. Nesta situação, para seguir em direção à IC2, posso utilizar a via mais à direita. B. A via mais à esquerda. C. Indistintamente a via em que circulo ou outra mais à direita. O sinal vertical proíbe-me de realizar a manobra de mudança de direção. A afirmação é falsa. B. A afirmação é verdadeira. Este sinal proíbe a ultrapassagem efetuada. A. Apenas por automóveis ligeiros de passageiros. B. Apenas por automóveis. C. Por automóveis e outros veículos com mais de duas rodas.
A sinalização vertical de fundo branco indica-me trânsito proibido. A. A automóveis ligeiros. B. A automóveis pesados. C. A todos os automóveis. Este sinal proíbe o trânsito a. A automóveis ligeiros. B. A automóveis pesados. C. A todos os automóveis. A sinalização com fundo azul que se encontra nesta via indica-me que circulo numa autoestrada. Concorda com a afirmação? A. Não. B. Sim, embora me transmita outras informações. O sinal vertical de proibição indica aos condutores pista obrigatória para peões e velocípedes. A. A afirmação é falsa. B. A afirmação é verdadeira. Como devo proceder perante o sinal de obrigação? A. Ceder a passagem aos veículos da direita. B. Circular junto ao eixo da faixa de rodagem. C. Contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pela seta. Este sinal indica acesso interdito a ciclomotores. B. Motociclos simples. C. Todos os veículos não automóveis. O sinal triangular indica A. Entroncamento com via sem prioridade. B. Entroncamento onde deve ceder passagem. C. Prioridade nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos.
após o sinal é permitido. A. Estacionar. B. Parar e estacionar. C. Parar. O sinal proíbe o trânsito. A. Aos automóveis de mercadorias. B. Aos pesados de mercadorias com a largura de 2 metros. C. Aos veículos que ultrapassem a largura de 2 metros. O sinal vertical indica-me que a via pública passa a ter trânsito nos 2 sentidos. B. Não tenho prioridade no próximo estreitamento da faixa de rodagem. C. O trânsito passa a fazer-se apenas num sentido. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores que circulam nesta via pública? A. Fim de trânsito proibido. B. O local a partir do qual terminam todas as proibições anteriormente impostas por sinalização de veículos em marcha. C. Proibição de efetuar a manobra de ultrapassagem. Neste local a manobra de ultrapassagem é proibida. A. Não, desde que conduzam um automóvel de passageiros. B. Sim, a todos os automóveis pesados. C. Sim, mas apenas se for necessário pisar a marca rodoviária. Posso mudar de direção para a esquerda? A. Não, o sinal vertical de fundo branco impede-me de efetuar a manobra. B. Sim, a linha descontínua à minha esquerda permite-me efetuar a manobra. C. Sim, devendo aproximar-me, com a necessária antecedência e o mais possível, do limite esquerdo do eixo da faixa de rodagem. O sinal proíbe o trânsito a automóveis de mercadorias. B. Automóveis pesados.
que significa o sinal vertical? A. Entrada numa zona em que a paragem e o estacionamento são proibidos. B. Entrada numa zona em que apenas a paragem é proibida. C. Entrada numa zona em que apenas o estacionamento é proibido. Perante a sinalização vertical desta via, devo saber que a. Aproxima-se uma via sem prioridade a 100 metros. B. Estou obrigado a ceder a passagem a todos os veículos que circulam na via que se aproxima. C. Os condutores que transitam na via onde se encontra este sinal têm prioridade de passagem. O sinal de obrigação de contornar placa ou obstáculo permite-me contornar a placa. A. Apenas pelo lado direito. B. Apenas pelo lado esquerdo. C. Por qualquer um dos lados. O limite de velocidade aplica-se a toda a faixa de rodagem. B. Apenas na via de trânsito da direita. C. Apenas na via de trânsito da esquerda.